E aí, gente, tudo bom? Vou marcar 20 minutos aqui para eu não passar de 25 minutos na nossa aula, tá? Então vamos ser rápido e sem ficar perdendo tempo. Resistência elétrica e resistores elétricos, página 18, página 19. Relembrando, corrente elétrica, representado pela letra I, movimento ordenado de elétrons. Então aqui, ó, movimento ordenado de elétrons, isso aqui seria uma corrente elétrica. Tensão elétrica, representado pela letra U, é a quantidade de energia gerada para movimentar os elétrons, ou uma carga elétrica. Para haver corrente elétrica, para haver esse movimento ordenado de elétrons, a gente precisa ter uma tensão elétrica, tá? A gente precisa ter uma energia primordial, ou seja, alguma coisa que tem uma energia ali que vai movimentar esses elétrons. No caso, normalmente são pilhas e baterias. E lembre-se, tensão elétrica ela também a gente pode chamar ela de diferença de potencial, ok? Então é necessário haver um ponto onde tenha mais energia, um outro ponto onde tenha menos energia para que essa corrente elétrica ela ocorra, né? Porque se não houver, se estiver nivelado, mesma quantidade de energia, não há corrente elétrica. Então isso foi só para a gente revisar esse conteúdo que a gente vem vendo de física e de eletrodinâmica. Resistência elétrica. Eu já apresentei isso aqui para vocês, mas vamos lá, importante de novo. Imagine que eu tenho um material condutor e um material isolante. Eu vou pegar elétrons, tá? Vamos imaginar isso, que eu tenho a capacidade de pegar elétrons assim e colocar elétrons aqui nesse material condutor. Eu vou colocar todos eles aqui neste cantinho, tá? Então, cada um representado por um sinal negativo aqui, que são elétrons, que são partículas subatômicas carregadas negativamente. Então, eu pego esses elétrons e começo a colocar eles todo num canto aqui desse material condutor. Vocês sabem que pela lei da atração e repulsão, cargas elétricas de sinais iguais, elas tendem a se repelir, a se afastar uma da outra. Por ser um material condutor, esses elétrons aqui, eles não vão ficar todos agrupados neste canto, eles vão se afastar um dos outros, eles vão ficar espalhados pelo material condutor. O máximo que eles conseguirem ficar afastados uns dos outros. Por outro lado, se eu pego esses mesmos elétrons e coloco neste material isolante, esses elétrons aqui não vão conseguir se espalhar por este material. Bom, eu não expliquei isso porque ainda, mas vocês já sabem, isso a gente já tinha discutido em aula, que materiais condutores conduzem elétrons. Os elétrons conseguem se movimentar nesses materiais condutores e em materiais isolantes os elétrons não conseguem se movimentar, né? Então a gente tinha visto isso aqui também. Quais são os materiais condutores? Normalmente são os metais, né? E os materiais isolantes são borracha, madeira, plástico, cerâmica, vidro, entre outros. Então aqui tem a imagem de um fio que mostra, normalmente um fio elétrico, né, um fio condutor de eletricidade. O interior do fio é feito de um material condutor que vai conduzir esses elétrons, permitir que esses elétrons percorram, que façam esse movimento ordenado, e um material isolante aqui para isolar, que a gente tome choque quando pega esse material, também, claro, mas para impedir que esses elétrons que estão passando aqui pelo condutor, eles sejam perdidos para o meio ambiente. Porque olha só, se esse condutor aqui não estiver revestido por um isolante, esses elétrons eles vão ter assim esse movimento ordenado no sentido de chegar até algum lugar, só que muitos elétrons vão acabar se perdendo ao longo deste caminho, tá? Isso seria uma perda energética. Isso não é interessante. Então, por isso que é sempre tem que ter um material isolante revestindo o material condutor. Bom, então olha só. Como está no livro ali, né? Você já reparou que o cabo do carregador celular é feito de plástico e pinos de contato são de metal? É aquilo que a gente acabou de falar. Isso ocorre porque, em alguns materiais feitos de metais, como cobre, ferro, ouro e alumínio,
A organização dos átomos resulta em estruturas com elétrons, que apresentam certa liberdade para se moverem. Aquilo que eu falei, eles podem se mover nesses materiais condutores, eles podem ir de um lugar ao outro, né? Eles não vão ficar agrupados, porque cargas de sinais iguais se repelem, né? Então eles vão ocupar todo o espaço do material condutor. Esses elétrons, eles estão menos ligados ao núcleo do átomo e são chamados de elétrons livres. Por isso, esses materiais podem ser utilizados para conduzir a corrente elétrica entre diferentes corpos e são chamados de condutores elétricos. Olha essas imagens, vários fios aqui que são condutores de eletricidade, mas que estão todos revestidos por materiais isolantes. Já em outros materiais, como a madeira, o vidro, a borracha e o plástico, o tipo de estrutura entre os átomos faz com que os elétrons estejam mais fortemente ligados ao núcleo e por isso tenham menor mobilidade. Não é que no material isolante não tenha átomo, não tem elétron. Tem, mas eles estão mais fortemente ligados ao núcleo e esses elétrons não conseguem se deslocar, não conseguem se mover, ok? Então esses materiais praticamente não permitem a passagem da corrente elétrica e, portanto, são chamados de isolantes elétricos. Os condutores e os isolantes elétricos, eles têm uma propriedade em comum denominada de resistência elétrica, tá? Então, peraí, professor, resistência elétrica não é só dos isolantes para haver uma resistência, né? Não, é tanto do condutor quanto do isolante elétrico. Eles têm essa propriedade chamada de resistência elétrica. Quem tem maior resistência elétrica, o condutor ou o isolante? O isolante. Quanto maior a resistência elétrica, maior vai ser a força que o material tem de impedir que esses elétrons se desloquem, se movam. Tá? Então, a resistência elétrica ela está relacionada à dificuldade oferecida pelo material ao movimento da corrente elétrica. Tá? Então, quem tem maior resistência elétrica oferece uma maior dificuldade do movimento dos elétrons. Condutores também têm uma resistência elétrica, mas é muito baixinha. Isolantes têm uma alta resistência elétrica, então eles dificultam muito o movimento da corrente elétrica. Por outro lado, condutores que não têm resistência elétrica, então eles não dificultam o movimento dos elétrons. Os metais, como são em geral condutores, apresentam baixa resistência elétrica, que eu acabei de falar. Por outro lado, os isolantes oferecem maior resistência elétrica à passagem da corrente. Corrente são os elétrons, né? Acabei de falar isso. Bom, como que a gente representa isso em física? Então, a resistência elétrica, ela é simbolizada pela letra R maiúscula, ok? E a sua unidade no sistema internacional é o ohm. Se fala ohm, representado por esse símbolo aqui, ok? Bom, aí o ser humano desenvolveu esses pequenas peças aqui, pequenas estruturas chamadas de resistores elétricos. Eles têm várias funções assim na informática, na eletrônica, mas eles têm função também no chuveiro, não esse aqui exatamente, tá? Existem outros tipos de resistores que eu já vou mostrar. Os resistores elétricos eles são dispositivos utilizados em circuitos elétricos ou eletrônicos, com a finalidade de produzir calor, isso aqui no caso de chuveiro, de secador de cabelo, de ferro de passar roupa, ou controlar a corrente elétrica que passa em determinada parte do circuito elétrico, que são esses materiais aqui, os resistores. Então a função disso aqui, num circuito elétrico, observem essa imagem. Aqui tem vários resistores, né? Aqui um resistor gigante,
quanto maior o resistor, maior é a resistência elétrica. E eles controlam a passagem de corrente elétrica num circuito elétrico. Então, eles estão presentes também em lâmpadas incandescentes, né? A gente já utiliza bem pouca lâmpada incandescente, a gente utiliza mais lâmpada fluorescente e lâmpada de LED. Chuveiros elétricos, aquecedores, placas de computador, entre outros. Olha aqui no caso um chuveiro, um resistor elétrico. Observem, esse resistor aqui, a gente também tem costume de chamar ele de resistência do chuveiro. Queimou a resistência do chuveiro, tem que ir lá na loja de material de construção comprar outra. O nome correto é resistor. Observe que esse resistor elétrico, ele é diferente desse resistor elétrico aqui, ó, de circuito elétrico, tá? Esse aqui é para controlar a corrente elétrica, para diminuir a corrente elétrica. Se está chegando uma corrente elétrica de 15 volts, esses resistores aqui eles conseguem diminuir para 10 volts, diminuem para 8 volts, conforme maior é o tamanho dele, maior é a resistência elétrica, né? Então, tipo, esse aqui no caso conseguiria diminuir uma resistência elétrica, uma tensão elétrica de 15 volts para 1 volt, por exemplo. O resistor que a gente tem no chuveiro, no secador de cabelo é diferente, ele produz calor, ó, como está escrito aqui, ó, são dispositivos utilizados em circuitos com a finalidade de produzir calor. Por que que acontece? Está vindo água fria da rua ou da caixa d'água. Quando a gente liga o chuveiro, que a gente aumenta a temperatura, né? Tipo, vou tomar banho aqui no inverno, então tem que mudar para o inverno, ou aquele chuveiro que a gente muda, assim, uma estrutura, né? Que a gente regula a temperatura, mais ou menos. Aquela estrutura, ele aumenta ou diminui a resistência, né? Então, tipo, aumentando a resistência, tipo, tá muito frio, eu vou aumentar a temperatura, eu estou aumentando a resistência, ou seja, os elétrons que estão passando aqui por esse resistor, eles estão sendo perdidos para o meio ambiente e estão sendo transformados em calor. Como isso acontece? É pelo efeito Joule. Lembram? Já mostrei do efeito Joule aqui para vocês. Ó. O I representa a corrente elétrica, né? Então, passando uma corrente elétrica aqui, aí os elétrons eles não passam com total liberdade. Eles encontram átomos aqui que estão fortemente fixos ali no material, que é um resistor, e esses elétrons eles vão acabar se esbarrando nesses átomos e quando eles batem aqui, como eles estão na velocidade da luz, eles são muito rápidos, eles perdem calor, né? Eles são perdidos para o meio ambiente e emitem calor. Tá? Então, passa água fria, esse resistor aqui está muito aquecido, está muito quente, consequentemente a água acaba sofrendo um aquecimento. Né? Então, ó, ao passar pelos fios de um chuveiro ou de um aquecedor, os elétrons colidem com os átomos do material, transformando a energia elétrica em energia térmica. Ocorre essa transformação de energia. Transformou a energia elétrica ao fio do chuveiro, aqui, né? Ele está ligado numa fonte de energia, chega até aqui nesse resistor, esses elétrons que eles estão vindo por um movimento ordenado por um fio, quando eles chegam aqui, eles vão encontrar muita resistência para passar aqui nesse resistor e vão acabar sendo perdidos para o meio ambiente e produzindo calor. Esse é o efeito Joule. Portanto, a resistência elétrica ela pode ser compreendida como a oposição, ou seja, a resistência, né, à passagem da corrente elétrica. É possível expressá-la de maneira matemática, vamos entrar na matemática agora, ao dividirmos a tensão, que é representada pela letra U, tensão elétrica, né, diferente potencial, aplicada pela intensidade da corrente elétrica, representada pela letra I. Né? Então, olha só, tem essa fórmula bem simples aqui. R, que representa a resistência elétrica, é igual a U, que é a tensão elétrica, dividido pelo I, que é a corrente elétrica. Ela também pode ser escrita assim, ó. A gente coloca o U aqui na frente e coloca o R aqui. Só que quando a gente faz isso, como o U estava dividindo, o R passa multiplicando, né? Então, U é igual a R vezes I. É a fórmula do Rui.
Então, olha só. O movimento ordenado de elétrons, a gente está vendo aqui, né? Os elétrons estão passando aqui por fios condutores. A gente tem que ter um gerador de energia para ver essa diferença de potencial e para ver a tensão elétrica, né? A lâmpada aqui ela está representando um resistor elétrico, porque se for uma lâmpada incandescente, né? Então, quando os elétrons chegam aqui, eles perdem, eles encontram uma resistência, eles são perdidos para o meio ambiente, sendo transformados ocorrendo uma transformação de energia elétrica para uma energia luminosa e também para uma energia térmica. E o interruptor que permite que esse circuito funcione ou não, né? Então, ó, revisão do conteúdo quase inteiro de eletrodinâmica. Corrente elétrica, representada pela letra I minúscula, é um movimento ordenado de elétrons. Para ver a corrente elétrica, a gente precisa ter uma tensão elétrica, representada pela letra U, que é a quantidade de energia gerada para movimentar os elétrons, ou uma carga elétrica. E resistência elétrica, representada pela letra R, que é a capacidade de um corpo qualquer. Como eu falei, pode ser um material condutor ou um material isolante. Todos têm resistência elétrica, só que no material condutor tem uma baixa resistência elétrica, o material isolante tem uma alta resistência elétrica. Um corpo qualquer se opor à passagem de corrente elétrica, mesmo quando existe uma diferença de potencial aplicada. Diferença de potencial, lembra, é tensão elétrica, né? Então, olha só. Imagine essa imagem aqui eu já expliquei para vocês na aula de hoje, também expliquei em outras aulas. Mas então aqui, ó, aqui existe uma diferença de potencial, porque se eu abro esse registro aqui, essa água ela vai ocupar todo esse espaço aqui e chegar até aqui, até entrar em equilíbrio. Depois que o registro é aberto e eles entram em equilíbrio, já não existe mais uma diferença de potencial. Isso aqui não é uma diferença de potencial elétrico, é uma diferença de potencial gravitacional, tá? O registro aqui ele pode ser considerado como uma resistência, né? Ele está opondo, ele está colocando uma resistência à passagem da água, né? Se ele está fechado, ele está dificultando a passagem da água. Se ele está totalmente aberto, ele deixa a água passar, ele não apresenta resistência nenhuma. Mas se eu abro só um pouquinho do registro, aí a água começa a vir devagar aqui, então ele está apresentando uma resistência gravitacional, tá? Eu só estou fazendo um paralelo aqui com vocês, tá? Então, como o que é resistência e o que é uma tensão, uma diferença de potencial, certo? Então, estrutura de um circuito elétrico. Isso aqui está no finalzinho ali na página 19. Seria mais como uma curiosidade, né? Então, olha só, para colocarmos um celular para carregar ou ligarmos uma lâmpada, é preciso conectá-los por fios, formando um circuito elétrico. A figura a seguir ilustra os componentes de um circuito elétrico estudados até aqui. Observe. Deixa eu ver, a gente tem. Nossa, 1 minuto. Então, a gente tem baterias. Baterias e pilhas são geradores responsáveis por fornecer energia ao circuito. Em síntese, transformam energia química em elétrica. Da onde que está a energia química? Está aqui dentro, armazenada aqui dentro, pelos componentes que tem nas pilhas e baterias. A gente vai estudar isso no segundo capítulo. Um outro componente, o interruptor ou chave, né, serve para impedir ou permitir a passagem da corrente elétrica. É essa imagem aqui, ó. Isso aqui, ó, o interruptor ou chave, ó. Ó, quando ele está ligado, ele permite a passagem. Quando ele está desligado, ele impede a passagem da corrente elétrica. A lâmpada incandescente, ó, também é um tipo de resistor que transforma energia elétrica em energia luminosa e energia térmica, aquilo que eu acabei de falar para vocês, por meio do efeito Joule. Resistores, né? Aqui a gente tem um resistor de chuveiro e aqui a gente tem um resistor de circuitos elétricos. É um dispositivo elétrico muito utilizado em eletrônica. Tem a finalidade de transformar energia elétrica em energia térmica, por meio do efeito Joule, ou de limitar a corrente elétrica em um circuito. Quem limita a corrente elétrica são esses resistores aqui, de circuitos elétricos. Tá? Esses resistores aqui eles servem para transformar a energia elétrica em energia térmica. Né? Chuveiro, ventilador, secador de cabelo, ventilador. Né? E o fio, né, que tem que ter o fio condutor para permitir a passagem da corrente elétrica, né? Geralmente são feitos de cobre, é um metal.
Então, sem a presença de fios condutores, um circuito não funciona. Bom, a gente acabou o tempo, gente, ó, de 20 minutos, mas eu vou só explicar um exemplo aqui de um problema que vocês podem encontrar. Qual a intensidade da corrente elétrica que percorre uma resistência de 10.000 ohms quando é aplicada sobre ela uma tensão de 20.000 volts? O que eu quero saber? Eu quero saber qual é a intensidade da corrente elétrica. Como que a intensidade de corrente elétrica é representada pela letra I, tá? Quais são as outras informações que o problema me dá? Então, ó, é representado pela letra I. É isso que eu quero saber. Olha a pergunta aqui, ó. Qual a intensidade da corrente elétrica? O problema me dá outras informações. Me dá a resistência de 10.000 ohm, né? Ó, que percorre uma resistência de 10.000 ohm. Vamos imaginar que isso aqui é uma resistência elétrica de um chuveiro. Tá? Então eu tenho R, que representa a resistência, né? E o valor de R é 10.000 ohms. E eu tenho também a tensão elétrica, né? Quando é aplicada uma tensão de 20.000 volts. Então eu tenho uma fonte geradora de energia para ver a corrente elétrica, e essa corrente elétrica ela passa por uma resistência. Imagine que é um chuveiro mesmo e alimentado por 20.000 volts, que é muita coisa. Um chuveiro, sei lá, para um aquecedor de piscina, digamos assim, tá? Então, eu tenho tensão elétrica representada pela letra U, né? Então, ó, tenho U é igual a 20.000 volts. Então eu tenho que usar... Desculpa. Desculpa, gente. Então, eu tenho que usar a fórmula RUI, né? Ou desse sentido aqui, né? U igual a R vezes I. Mas o que eu quero é encontrar a letra I, né? Que é a intensidade da corrente elétrica. Como é que eu vou fazer? Eu posso fazer assim, colocar U vezes R vezes I. Então eu vou I, aí eu vou fazer uma nova reformulação matemática aqui. Eu vou isolar o I, vou colocar o I para frente, e como aqui estava sendo multiplicado, eu vou colocar o I para cá dividindo. Né? Então vai ficar I é igual U vezes R. A intensidade da corrente elétrica é igual a tensão elétrica dividida pela resistência elétrica. I é igual a 20.000 divididos por 10.000. Anula as unidades, tá? Não coloca as unidades aqui. O valor é igual a 2, tá? Então, 20.000 dividido por 10.000 é igual a 2. 2 o quê? Qual é a intensidade? Como que a gente identifica intensidade de corrente elétrica? Por amperes. Então, ó, a intensidade da corrente elétrica que percorre uma resistência de 10.000 ohms quando é aplicada uma tensão de 20.000 volts é igual a 2 amperes. Simples assim, fácil assim. Beleza, gente? Eu vou gravar outra aula. Eu falei para vocês que a gente ia começar com magnetita, né, e magnetismo, mas vai ser uma revisão de alguns exercícios que a gente fez, tá? Abraço.